Meu nome é Manuel, eu sou um estudante Outlier e hoje vamos falar de um assunto muito importante que é a regressão. O que é a regressão? A regressão é um método estatístico largamente utilizado como método preditivo, né? Onde a gente assume um comportamento, determinado comportamento entre uma variável x, um conjunto de variáveis x e uma variável y. Essa variável x que a gente chama é a variável independente, ou seja, uma variável que ela não depende de ninguém. E o nosso y é o que nós chamamos de variável dependente, ou variável resposta, como você preferir. No problema da regressão, a gente tem um conjunto dessas variáveis x, como foi dito, e a gente quer estimar o comportamento da variável y. Mas além disso, a gente não tem apenas essas duas. Na verdade, a gente só tem o x, mas com o x a gente vai calcular algumas coisas bem importantes, como os betas, como vocês viram no post, e um erro que a gente vai calcular aleatoriamente. Esse erro é necessário porque nenhum modelo é perfeito, então você não já cai de cara com a reta ajustada pegando todos os seus pontos, acertando 100% do que você quer. Pois é, né? Esse é o mundo utópico. Por fim, vocês vão dar uma olhada agora, a gente vai tratar isso daí em uma linguagem que vocês vão ver agora. E agora voltando, né? Alguns já devem conhecer essa interface aqui, né? Essa interface bonitinha, que é a do RStudio, né? E como vocês viram nas outras aulas, a gente trouxe uma pegada muito no Python. E dessa vez eu quis inovar, eu quis fazer algo diferente das outras vezes. Não trazer a pegada no Python, trazer uma pegada em outra linguagem que é extremamente essencial, que é a do R. A gente tem SQL, tem Java, tem um monte de outras aí, tem em Tableau, né? Só que eu vou trazer no R, que é uma das raízes da estatística, né? Que é muito usado na parte da ciência de dados. O Python em si também é muito usado, mas o R ele é muito raiz, né, digamos assim. Mas todas as duas são boas, cada uma tem suas qualidades. Mas dependendo da tarefa, uma pode ser melhor que a outra. Mas dessa vez, para diferenciar, quis trazer no R. Vamos lá, né? Vocês vão aproveitar e vão aprender um pouquinho de R voltado para a regressão. Essa função aqui, sim, vocês não vão usar tanto na regressão, mas é uma função onde qualquer resultado aleatório que eu estou gerando aqui dentro, se eu setar uma semente aqui, setar um seed de tal valor, um valor n, e colocar em outra máquina, no meu caso é Linux, qualquer eu for rodar em outro Linux, eu tenho que obter os mesmos resultados aleatórios que eu obtive aqui. Eu não posso reproduzir outro valor diferente, ele vai obter os mesmos resultados que eu obter aqui. Quando eu setar uma semente, claro. Vamos setar a semente. E de primeiro eu vou trazer logo um problema clássico, que é o preço de residência. Eu acho que muitos já devem ter ouvido falar do housing price, né, do problema do housing price. Vamos pensar assim, você é um corretor de imóvel e você tem um conjunto de dados, mas você não sabe muito de estatística e decide só aplicar uma regressão linear simples. Onde você tem uma variável x, que é a área da residência ocupada, e você quer explicar o preço da residência, o preço dela dado o tamanho da área dela. E daí você pensa, como eu disse, né, a nossa variável y, a nossa variável dependente vai ser o preço da residência e a nossa variável independente vai ser a área da residência. Antes de tudo, a gente vai fazer um processamento dos dados. Aqui a gente, com essa função, a gente vai ler o banco de dados que está nessa URL aqui, que é de um site do GitHub, de um repositório dessa pessoa aqui, né? Dessa organização ou pessoa, não sei. E falando bem breve aqui do GitHub, né? O GitHub, para quem está montando seu portfólio, eu digo para você logo, o GitHub é que nem a rede social do programador. Você coloca inúmeros repositórios lá, diferentes tipos de linguagem, um monte de coisa lá, seus projetos pessoais ou projetos em grupos, né, que você trabalha ou na sua própria empresa, você coloca lá para trabalhar. É muito importante. Muitas empresas adequam o GitHub como um local já para trabalhar com esse trabalho em grupo, esse negócio organizado. Enfim, voltando aqui, a gente vai ler com essa função read csv o banco de dados que está dentro dessa URL. E essa função attach, vamos ver como é que está esse banco de dados aqui, antes. Tá vendo que a gente tem uma coluna área e uma coluna preço? Esse attach ele está pegando esse banco de dados aqui e ele está transformando essa coluna em um vetor e essa coluna em outro vetor, cada uma com seu nome, área e preço. Pronto. Aí ele está armazenando cada um dos objetos na sua máquina. Pronto.
tá aqui, e sua área tá aqui, e o seu preço tá aqui. Agora vamos verificar o gráfico de expressão da variável da área pelo preço, como é que ela está organizada no eixo XY. Aqui do lado, vocês podem ver, né? À medida que eu aumento o X, eu vejo, é perceptível que você consegue aumentar a variável Y de forma linearmente dependente. Ou seja, claro que não tem um erro que é maior que o outro e tal, um aumento é maior que o outro, mas de fato, à medida que você aumenta a área, você aumenta o preço. Ou seja, isso aqui é uma forte evidência que você pode trabalhar com uma regressão. Agora falando sobre a correlação, antes de analisar esse valor aqui, eu queria falar de um caso que é deixar bem claro para vocês uma diferença entre duas coisas. Na verdade, uma coisa não implica em outra. Como vocês podem ver aí na tela, é um estudo de Harvard que fez com um conjunto de dados e decidiu analisar o número de aparições de filmes do Nicolas Cage e o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas. E ele percebeu que existe uma correlação altíssima entre uma e outra, entre as duas coisas. Só que você para e pensa, o que bexiga tem a ver uma pessoa morrer afogada numa piscina e o Nicolas Cage aparecer mais em filme? Não tem nada, né? Um evento A não implica no evento B. São dois eventos totalmente distintos, um no norte e outro no sul. Uma coisa teoricamente não tem nada a ver com a outra. E o que eu quero dizer para você é o que? Correlação é um número e correlação não implica em causalidade, não implica nesse tipo de coisa. Nesse evento aqui a gente sabe que a área de alguma forma vai interferir no preço da residência. Isso a gente sabe, é visível. Mas poderia ocorrer dois eventos altamente distintos eles terem correlações. Com certeza ocorre isso. Porém, não quer dizer que um evento implique outro. Isso é fato. Falando um pouco da medida de correlação agora, a medida de correlação é a medida que varia de menos 1 a 1. Essa medida aí, quanto mais próximo de menos 1, quer dizer que nossas variáveis são inversamente proporcionais. Ou seja, à medida que você aumenta a variável x, você diminui a variável y. Quanto mais próximo essa correlação de 1, à medida que você aumenta x, você aumenta y. Pronto, ficou claro isso aí? Vamos instanciar o nosso modelo usando a função LM, onde a gente quer estimar o preço baseado na área. E vamos verificar o summary. O summary é uma função que nos resume algumas estatísticas de um conjunto de dados. No caso do LM, que é o Linear Model, ele nos traz algumas estatísticas importantes para um modelo de regressão linear. E aqui, antes de analisar isso aqui, eu queria falar para vocês que isso aqui envolve um pouco de teste de hipótese. Eu não vou tratar dos testes de hipótese, eu vou tratar da interpretação dos coeficientes, daqueles beta 0 e beta 1 que a gente tem. Vou tratar desses dois e tratar de uma métrica que a gente já olha aqui. Na hora que a gente tem fácil assim, a gente já olha, que é o R2, que é o coeficiente de determinação do nosso modelo. Teste de hipótese é uma técnica largamente usada na regressão, mas também em outras coisas da estatística e outras coisas que vocês provavelmente vão ver na área de ciência de dados. São suposições que nós temos para os nossos dados e a gente quer verificar se são verdades ou não. E o teste de hipótese nos ajuda a verificar isso, se nesse caso da regressão, se os nossos betas eles são estatisticamente significantes, se eles são legais e a gente pode trabalhar com eles. É isso que os testes de hipótese fazem. Só que eu não vou falar sobre eles porque são inúmeras aulas para poder falar sobre esse assunto, que ele é muito grande e muito importante. Mas enfim, como vocês podem ver aqui no summary, esse intercept aqui é o nosso valor do beta 0. Esse valor de baixo aqui é o nosso valor do beta 1. Vamos ver esses carinhas mais de perto? Aqui, beta 0, beta 1. Perceba aqui, a cada unidade de área que você aumenta em x, cada unidade de área que você aumenta aqui, você aumenta em R$190 o valor da residência. Ou seja, a cada área, ou quilômetros quadrados, não, metros quadrados, né, da residência, você aumenta em R$190 o preço da residência. Isso é uma análise muito importante. Agora, o gráficozinho assim bonitinho, vamos plotar o nosso modelo, a nossa reta do modelo que a gente achou, em cima desse gráfico, para ver como é que fica. Aqui, ó, olhando para a reta, aqui a gente tem nossa reta. Nossa reta, claro que vai errar. No mundo utópico ela não erraria, seria perfeita, mas não tem como
Por isso existe aquele epsilon, aquele errozinho, que é o verdadeiro valor da variável, a distância dela com relação à minha reta, essa distânciazinha aqui, ó. Aqui tem um erro maior, aqui tem um erro menor e assim vai indo. Continuando, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um exemplo bem interessante também, e acho que algumas pessoas vão gostar bastante dele. Imagina que você é dono de um restaurante especializado em sorvetes. Você vende sorvetes gourmet, self-service, assim que você preferir, assim da forma que você preferir, né? E você entende um pouco de estatística. Você não sabe tudo, claro, você não é nenhum graduado, ou mestrando, ou doutorado, mas você sabe algumas coisas e sai com essa regressão. Aí você percebe que o seu lucro do seu mercado aí de sorvetes, ele está linearmente dependente da temperatura do dia. Ou seja, à medida que o dia é mais quente, a média da temperatura do dia é mais quente, é maior, seu lucro é maior. A lógica, né? Quanto mais quente o dia, as chances da pessoa comprar alguma coisa gelada para se refrescar são altas. Então, no caso, a nossa variável independente é a nossa temperatura e a nossa variável dependente é o nosso lucro. Vamos armazenar o nosso lucro e a nossa temperatura e vamos plotar o nosso gráfico de expressão do lucro pela temperatura. Olha aqui o nosso gráfico, vou aumentar ele aqui para vocês verem. Dá para perceber já um comportamento linear, uma coisa dependente, né? À medida que você está aumentando a temperatura do dia, você aumenta o lucro também. Ó. Olha aí, ó. À medida que você aumenta essa temperatura, você aumenta o lucro, o seu lucro no caso, né? Ou seja, também na ponta de baixo, né? Quanto mais frio é o dia, menor é o seu lucro. Isso é meio legal de se pensar, né? Porque quanto mais quente for o dia, seu bolso agradece. Continuando, vamos ver a correlação, se isso que a gente está analisando pelo gráfico é verdadeiro. De fato, é altamente correlacionado uma coisa com a outra. À medida que varia a temperatura, varia o lucro. Vamos traçar o nosso modelo e vamos plotar a nossa linha em cima dele. Olha como é que está o nosso modelo. A nossa reta ajustada, ela está acertando bastante, né? Ela está bem próxima dos verdadeiros valores. Não está exatamente igual, mas ela está bem próxima. Só que aqui nesses extremos aqui ela erra bastante. São temperaturas ou muito mais frias ou muito mais quentes. Ele está errando um pouco nesse extremo, mas aqui ele está acertando bastante. Vamos verificar aquelas estatísticas com o summary do nosso modelo. Aqui, ó. O nosso intercepto é esse e a nossa temperatura é esse. Perceba que esse é o nosso beta 1 e esse aqui é o nosso beta 0. Fazendo agora a análise do R2, que eu não havia falado no modelo anterior, mas é muito importante. O R2 é essa aqui, ó, Multiply R Squared, que é o coeficiente de determinação do nosso modelo. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que o nosso modelo tem um alto poder explicativo. Esse coeficiente tem 96%, quer dizer que o nosso modelo está acertando bastante, ele está explicando bastante a variabilidade de y. Ou seja, nosso modelo é legal, nosso modelo é estatisticamente bom. E também está aqui a nossa estatística do nosso modelo e dos testes de hipótese que eu não vou falar, mas fica a cargo de vocês que isso aqui diz que os nossos betas, todos os dois betas são estatisticamente significantes. Então o nosso modelo também é estatisticamente significante. Ou seja, nosso modelo é legal. E hoje, vamos encerrando, né, no vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa no comentário o que você achou, sua curiosidade / dúvida. Deixa aí que a gente vai dar uma analisada. Se tiverem ideias de próximos conteúdos, também deixem, vai ser uma ajuda muito interessante. Não esqueça de deixar teu like e dar aquele joinha, ativar o sininho para receber as notificações da gente. E valeu!